Era princípio de noite, eu estava sentado em minha mesa de trabalho, processando alguma tarefa corriqueira. Meu WhatsApp, bastante vazio, toca. Ela não sabia, mas desde que desandei na minha paixão por ela, coloquei notificações personalizadas no contato dela. E mesmo após nosso problema do fim do ano, quando eu excluí o contato dela, elas ficaram. Era uma mensagem dela, me chamava pelo nome, me corria um frio na barriga. Respondo com um oi. E ela segue. Me ajuda com uma coisa? Pergunta. Eu digo que se eu conseguisse, sim. Então ela, aparentando desesperada, me diz que não estava conseguindo ter foco para estudar. Ela manda várias mensagens e eu sinto que ela parecia estar vivíssima ali novamente. Naquele momento eu paro, leio tudo e digo: posso conversar com você pessoalmente? Você está em casa? Ela diz que sim e que podia. Eu digo que em 20 minutos chegaria. Meu coração vibra como nunca antes nesse novo ano. Havíamos passado semanas sem nos falar de forma decente, que para mim pareciam anos. Eu sentia saudades dela, da voz dela e das mensagens dela. Cheguei a verbalizar isso e ela me ignorou completamente quando o fiz. Mas agora parecia termos voltado à estaca zero. Eu havia sido egoísta com ela, era uma boa oportunidade para pedir desculpas. Eu chego na casa dela, ela me espera no portão. Ainda estava de uniforme do trabalho, possivelmente tinha sido um dia cansativo. Ela estava um pouco descabelada. O rosto com algumas espinhas não era coberto pela máscara e eu adorava ver as bochechas dela. Ela não sorria, mas também não estava de cara fechada. Ela usava um chinelo. Perguntei se poderíamos nos sentar na calçada. Ela assente balançando o rosto. Coloco minha bike perto do poste e me assento. Ela chega ao meu lado. Alguns muitos centímetros nos separavam. Eu puxo assunto. Ela então me conta que senta para estudar e acaba não conseguindo, que o tempo já passou e ela acha que está muito atrasada. Ela diz que não vai dar conta, eu ouço e olho cada vez mais para as bochechas dela. Eu adorava elas. Ela pergunta por que eu a olho tanto. Eu digo que estou prestando atenção no que ela diz. Quando ela para de contar, eu pergunto se ela está indo normalmente à academia, pergunto como vai a saúde dela, como vai a relação em casa e em que horário ela estava estudando. Pergunto como eu poderia ajudá-la e ela me diz que precisava de uma espécie de cobrança diária, porque era muito preguiçosa e procrastinadora. Faço uma pausa. E pergunto se a mãe dela deixaria ela caminhar comigo no calçadão que tinha ali próximo. Ela diz que está de boa, mas resiste aí. Diz estar cansada. Eu insisto e digo que é só para a gente pegar um ar e conversar mais. Olho nos olhos dela, aqueles olhos que de vez em quando pareciam pedir socorro, e por outras vezes se pareciam com olhos de uma cigana reveladora. Ela cede, se levanta, pergunta se quero colocar a bike para dentro. Eu digo que tinha levado o cadeado e que ia deixar lá fora mesmo. Coloco a bike próximo ao muro, tranco e me adianto. Ela vai dentro de casa, pega uma garrafa de água e vem. Logo alguém aparece ligeiramente na porta. Eu faço um sinal como cumprimento e essa pessoa que eu não identifiquei volta para dentro de casa. Alguns segundos depois, a gente sai. Estávamos nós dois de chinelo, íamos devagar. Quando peguei alguns metros de sua casa, eu digo a ela que tenho algumas coisas a dizer. Começo dizendo que fui egoísta ao despejar todas as minhas particularidades e situações do dia a dia na cabeça dela sem a sua permissão. Que fui egoísta ao não ouvi-la mais e não me envolver mais com ela. E que fui bastante infantil com a situação no fim de ano que nos afastamos. Reafirmei que gostava muito dela, que sentia falta dela e que estava feliz por ela ter me convidado para conversar. Ela não reage, apenas ouve. Paira entre nós um silêncio constrangedor. Até que ela o rompe e diz que também tem algo a dizer. Ela pediu desculpas por ter sido grossa e por não ter sido tão clara comigo sobre os porquês de se afastar. Diz que se sentia intimidada por mim, inferior, embora eu nunca tivesse dado motivo para ela pensar isso. Ela disse também que estava muito angustiada naquele tempo por um bocado de coisas que estavam acontecendo na vida dela.
E neste momento ela fez um silêncio como se tivesse ainda algo a dizer, mas estivesse pensando se valia a pena dizer. Eu tentei respeitar o silêncio, mas acabei começando a falar. Ela me interrompeu. Então disse que achava que estava grávida. Então ela me contou tudo o que tinha acontecido no último ano, desde o término do seu namoro até o início deste ano. Parece que naquele momento muita coisa fazia sentido para mim. Então perguntei se ela havia feito o exame sanguíneo. Ela disse que sim e que deu negativo. Disse também que tinha tomado chás e que se sentia extremamente culpada por isso. Se afastou da igreja e não sabia lidar. Para as amigas que ela havia contado, todas diziam que ela fez o certo. Mas mesmo assim, ela se sentia culpada. Em choque, eu pergunto se ela se sentia bem para falar mais sobre isso. Ela sente, e eu a questiono sobre as razões dela ter tomado essa decisão. Ela menciona que era muito nova, que o cara havia sido um babaca com ela e que jamais ela daria esse desgosto à família, pois já se sentia muito culpada por não ser um exemplo. Eu estava diante de uma situação muito complexa. Jamais imaginava isso. A única vez que conversamos sobre sexo, ela disse que ainda não tinha maturação sexual, o que indicava que ela ainda não tinha feito sexo. Tento conversar sobre assuntos acessórios como a qualidade, o que ela sentia nas experiências que teve, se foram protegidas e se tinha sido acidente a possível gravidez. Ela conta tudo e chora. É a primeira vez que a vejo chorar. Coloco a mão sobre o ombro dela. Ela disse antes que não gostava que ninguém tocasse nela. Então tenho cuidado para não forçar a barra. Mas ela reage bem, diminuindo a passada, entrelaçando a mão no meu quadril. Sinto que ela está carente de um aconchego. Continuamos caminhando devagar. A um certo ponto, já perto de uns banquinhos e a quase 1 quilômetro de sua casa, pergunto se ela aceitaria sentar comigo nos banquinhos. Ela concorda, mas diz que não podia demorar e que ali era perigoso. Eu tento deixá-la segura, dizendo que estava tudo bem e que estávamos juntos. O celular dela, neste momento, toca. Ela desliga, paira o silêncio. Ele toca novamente, ela blasfema. Eu pergunto o que foi e ela diz que era o ex-namorado dela. A cafajestagem dele era tanta que foi só ela pedir um favor para ele, então ele começou, mesmo estando namorando, a dar em cima dela novamente. Ela me conta isso e eu digo para ela colocar o celular no modo avião. Ela diz que não pode por causa da mãe, que poderia ligar a qualquer momento. Peço ela para mandar uma mensagem para a mãe, dizer que estava comigo e mandar meu contato. Assim ela ligaria no meu celular ao invés do dela. Ela resiste, mas o celular toca novamente e então ela faz o que propus. A gente então começa a conversar. Eu olhando nos olhos dela, digo que entendia porque ela não estava conseguindo estudar. Entendia a pressão sobre ela e que devia estar sendo uma barra. Proponho para ela um cuidado integral, mas não uso esse termo. Eu digo que posso ajudá-la, mas que faríamos um combinado. Ela fecha o rosto. Eu digo que se o exame tiver dado um falso negativo e ela estiver grávida, eu irei assumir. Ela disse que eu era doido, mas assentiu. Ela parecia estar desesperada, mas aquela conversa parecia estar sendo libertadora para ela. Conversei com ela sobre a cirurgia que ela deveria fazer para curar um mal de longa data. Ela resistiu. Disse que não queria fazer porque ficaria muito tempo afastada do trabalho. Eu insisto e mostro para ela que seria uma ótima oportunidade de ela descansar um pouco, além de estar cuidando da saúde. A cirurgia, hora ou outra, teria que ser feita e naquelas condições favorecia os estudos dela. Ela disse que não tinha dinheiro para fazer. Eu pergunto se na rede pública ela não conseguiria. Ela diz que sim, mas que demoraria. Eu insisto que ela pudesse dar entrada. E ela concorda. Marcamos para o dia seguinte irmos ao médico juntos, ainda em segredo, pois ela temia que a família dela não gostasse de mim. Bom, também falamos sobre ela fazer um segundo exame para a gravidez e ela disse que não queria pensar nisso, mas eu insisto e digo que ela só não pensaria se tivesse certezas. Ela então concorda em fazer. Acertamos que iríamos pedir ao médico os exames. Falo com ela sobre os testes rápidos e ela diz que nunca havia ouvido falar. Explico sobre os perigos da exposição e a encorajo dizendo que eu fazia de vez em quando os testes, mesmo com minha vida sexual quase inativa.
ela concorda que fará. Ela se sente segura. Eu vejo isso nos olhos dela. Ela sorri agora. Parecia mais leve. Era diferente daquela garota que me esperava no portão alguns minutos atrás. Digo a ela que podemos voltar para a casa dela agora, se ela quiser. Ela me pergunta sobre os estudos, como faríamos. Eu disse então que iríamos um passo de cada vez. Primeiro a gente precisava cuidar do que estava angustiando ela e depois forçar a barra nos estudos. Ela assente. Diz que se sentia culpada por ter cursinho virtual. Computador e tempo para estudar e não consegui. Eu a abraço. Digo que entendi essa cobrança, mas que ela pode ficar tranquila que haverá tempo para tudo. Pela primeira vez ela me abraça de volta. Eu então pergunto se ela gostaria de compartilhar um pouco mais sobre o coração dela. E ela disse que estava há 2 semanas sem ficar com ninguém. Também disse estar muito arrependida de todos os contatos que tinha e das vezes que ficou. Disse que se sentia usada por um cara que tirou a virgindade dela e que tinha ódio profundo disso. Não deu mais detalhes, apenas contou que se sentia desgraçada. Ouço aquilo e me vem um aperto no peito. Minha vontade era de chorar. Me emociono, sinto que deveria falar algo para ela, mas não sei o que. Então eu reafirmo. Sabe, eu gosto de você do jeitinho que você é. Gosto da sua voz, das suas bochechas, do seu jeito intenso e descalibrado. Gosto de você porque você é de verdade. Ela me interrompe e diz: eu sou uma farsa, sou feia, minto para as pessoas, não sirvo para nada e não sei fazer nada. Aquilo me cortava o coração. Eu sabia como era estar assim, como era ter uma autoestima baixa. Eu também sofria com aquilo, mas estava tratando. Eu já tinha me entregue mesmo, então faço um convite para ela, que eu havia jurado não fazer a mais ninguém que não tivesse compromisso sério comigo. Vamos na terapia comigo? Pergunto sorrateiramente. Ela se silencia, depois diz que não tinha dinheiro para pagar. Eu digo que ela iria em metade de minha sessão. Ela recusa, diz que eu já estava fazendo demais por ela e não havia razão. Eu reforço. Eu gosto de você, por isso te convido. Ressalto olhando nos olhos dela. Vejo lágrimas. Ela diz que sim, queria. Eu disse que confirmaríamos o dia depois. Chamo ela para levantarmos e ir embora. Vamos devagar. Em algum momento do caminho, sinto que ela toca a minha mão. Olho para baixo. Ela tira a mão. Eu, com um sorriso, digo que minha mão está ali. Ela sorri e pega na minha mão. Eu entrelaço forte os dedos meus com os dela. Na altura da casa dela, ela solta a mão da minha. Parecia ter vergonha e medo de que a família nos visse. Eu entendo. Foi muita informação em pouco tempo. Precisávamos de outro tempo para processar tudo. Chegamos à casa dela. Ela pergunta se eu quero água. Eu agradeço. Digo que vou embora. Pergunto se posso dar um abraço nela. Ela se aproxima. Eu a abraço forte. Falo no ouvido dela. Vai dar tudo certo, tá? A gente vai caminhar juntos. Ela aperta com força e solta. Eu pego o rosto dela e beijo sua testa. Me despeço. Destranco a bike enquanto ela olha, segundo a segundo, para mim. Com a mão, dou tchau e vou para o meu apartamento. Ainda no caminho, tinha uma mensagem dela dizendo que tinha sido incrível a noite e que ela estava muito alegre em poder contar comigo. Agradecia por tudo que eu estava fazendo por ela. Agradeci o fato de ela existir e ter se aberto comigo. Chego em casa e vou tomar banho. Eu não tinha nenhuma parte do meu cérebro que pensasse em outra coisa, senão no quanto aquela noite havia sido marcante para mim. Parecia que finalmente eu estava sendo um porto seguro para alguém. Eu gostava dela, queria ela como minha namorada, esperava que ela pudesse corresponder ao sentimento. Era esperar, esperar e esperar. Com a intimidade, poderíamos desenvolver algo. Fiquei ansioso pelo dia seguinte.